Olá, como é que vocês estão? Vamos fazer uma peça muito graciosa, fácil de fazer, um presentinho bem legal, mesmo para quem não costura, para quem não tem o hobby de costurar, ou de fazer patchwork, é legal também porque a gente sempre precisa, né? É um daqueles helper, sabe? É um estojinho, por assim dizer, onde a gente coloca linha, agulha para ter a mão quando precisa fazer uma barra, um conserto, alguma coisa assim. E é muito fácil de fazer, então vale a pena, tá bom? Em formato de maçã. Ô Bruno, põe aqui em cima, por Tá. favor. Olhem só, ele na parte interna, gente, eu chamo isso de livro, é um livretinho e é branquinho para simular o miolinho da maçã. Ainda fiz uns bordadinhos aqui para ser a semente, não é muito gracioso? Muito lindo, né? Deixa eu só lembrar, nós estamos aqui todos os dias, tá? No Face, no Instagram ou no YouTube, mas tem vídeo todo dia, então fiquem de olho porque tem umas coisas bem interessantes, tá? Vamos ver como é que a gente faz? Eu tenho aqui, eu vou precisar primeiro fazer um molde e já vou avisando para as meninas lá do Prendas do Lar, não se preocupem porque eu vou disponibilizar o molde para vocês lá, tá bom? Mas eu vou mostrar como é que O que que faz o significa molde. prenda do lar? Depois eu falo que é prendas do lar, tá? Eu tenho aqui um sulfite, pode ser qualquer papel que vocês tiverem. A medida deles é 11 por 16, tá? 11 por 16. Dobro ao meio nesse sentido e já vou dobrar ao meio no outro sentido também, para já deixar vincadinho aqui bem certinho, tá? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui com a minha régua a 2 centímetros aqui no meio, tá? E aqui no meio, na parte de cima, a 1,5 centímetros, tá bom? Tá. O que, Mais Bruno? pra frente. Aqui, Isso. assim, tá bom? Então, olhem, 11 por 16, dobrei ao meio, no meio marquei 2, no meio, nesse sentido, eu marquei 1,5. E aí, o que a gente vai fazer é realmente desenhar a metade da maçã. Vai devagar, pode ser que a primeira vez, e geralmente não fica, se a gente não tem a facilidade de desenhar, a primeira vez talvez nem fique tão bonito, mas a gente pode fazer bem de leve com lápis, que aliás é uma técnica de desenho, faz bem de leve com lápis e depois, quando você viu que tá bom, aí você passa mais forte o definitivo, tá? É só isso que importa, porque agora, olhem só, eu vou dobrar nesse sentido aqui e vou cortar dobrado, e aí eu já tenho metade da maçã. Bem fácil, né? Bem tranquilinho de fazer. É legal porque a gente pode ousar, né? De repente a gente descobre que tem facilidade para fazer. Vocês viram que eu saí um pouquinho fora? Não faz mal, às vezes no corte da tesoura a gente resolve que vai ficar mais bonito, então não tem problema. Cortei nesse sentido, viro do outro lado e vou cortar também, tá bom? Deixa eu dobrar assim só para facilitar. Normalmente eu corto aberto, tá? A outra metade abertinha, mas eu vou cortar assim só para agilizar pra gente aqui. Então eu vou cortar aqui e aí eu já tenho o molde da parte externa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou precisar desenhar o miolo, que é 1 centímetro menor. Então eu venho aqui, posso até fazer medindo mesmo, tá? Se não, vai mesmo no olhar. Não precisa ficar certinho, pode ser que um horário, uma hora tá menos, outra hora tá mais, não tem problema. É só importante que ele fique bonitinho e fique coerente. Depois que eu fizer isso, eu vou cortar, então eu posso até cortar dois moldes iguais a esse, assim grande, e um deles eu vou cortar dobrado também, né? Então a gente dobra em quatro, corto o risco interno, vou me dispensar aquele ali e vou ficar com dois. Opa, é o Lex brincando, gente. Um é o externo e o outro é o interno. O externo é a maçã, o interno são as páginas da maçã, tá bom? Mostra as Os, páginas vou novamente. mostrar. Meninas do Prendas do Lar vai estar lá para vocês, tá? Olha, as páginas servem para a gente colocar, é óbvio, as agulhas. Então, agulha grande aqui, agulha menorzinha aqui, agulha de bordar e assim por diante. Alfinetes, esse tipo de coisa, tá? E se a gente vai usar ele como um ajudante, como um socorro, dá até para pôr as cartelinhas de linha aqui dentro, branca, preta, vermelhinha, e ele inclusive fica legal para usar na bolsa, tá bom?
Aí, uma vez que a gente fez isso, nós vamos pegar uma entretela, que é a entretela com Colante. cola, entretela colante, para estruturar tecido. Então, ela é mais firmezinha, tá? Não é aquela entretela de tecido. Ela tem cola num dos lados e o lado que tem cola, ele é áspero. O outro é bem lisinho e esse lado é áspero. Então, ele mede 13 por 18, tá? 13 centímetros por 18. Aí eu vou pegar retalhos de tecido, que são retalhos mesmo, um pouquinho mais compridos, tá? Eles podem ser faixas, mas eu posso já querer cortar triangular assim, quanto mais a gente faz, mais a gente vai aprendendo a trabalhar com os retalhos. Então, nesse formato aqui é bem bacana, tá? Vou colocar um vermelho e um verde, porque são as cores da maçã, né? Se eu quiser, posso usar só vermelho também, por exemplo. Então, olhem, o primeiro eu coloquei com o avesso encostado na entretela. O segundo eu vou colocar direito com esse primeiro que eu coloquei. Vou passar uma costura aqui de fora a fora, um pezinho de máquina, tá? Meio E centímetro? meio centímetro, um pezinho de máquina, passo uma costura aqui e abro. Não passa ferro, porque se você passar, o ferro gruda na entretela. Então, só vinca aqui com a mão, tá? Fiz isso, tá na hora de fazer o segundo. E eu vou pegar um outro retalho e vou escolhendo onde eu quero colocar. Então, eu resolvi que eu vou colocar aqui. Ponho ele aqui e abro. E assim por diante. Olhem, eu tenho um aqui mais adiantado. Olha, já preguei dois. Posso até pregar o próximo aqui, por exemplo. Então, é desse jeito. Olha, ponho direito com direito, costura, abro. Vou cortando aqui com a tesoura a sobra, vou pegar um outro retalho que eu tenho aqui, olha, vou fazer a mesma coisa, então agora eu vou pegar aqui de fora a fora, daqui até aqui e vou abrir e assim por diante. A ideia, olha, agora pega um próximo aqui, dá pra ver aqui, A Bruno? sobra que você Um disse que próximo corta é o do aqui, um tecido, próximo né? aqui, a sobra do tecido, ó, Não porque é eu já a... costurei até aqui, quando ele tava aqui, olha, eu Aham. costuro até aqui. Antes mesmo de virar, eu já venho aqui, corto a sobra Tá. e abro, tá? Uma vez que eu fiz isso, eu venho com o próximo, ponho aqui direito com direito e abro. E Então, eu preenche vou todo esse preenchendo retângulo da todo. Vou pôr entretela. mais um pedacinho aqui, mais um pedacinho aqui. Vai ficar sobras mesmo no entorno, mas isso não importa, tá? Uma vez que eu fiz isso, eu vou cortar dois retângulos. Na verdade, eu posso cortar a mesma medida, 13 por 18 centímetros e cortar ao meio e fazer uma costura. Isso vai ser o forro, tá? E por que que ele tem que ter uma costura? Porque depois eu vou abrir aqui, ó, ao invés de abrir no entorno e aí costurar ele ficar tortinho, eu vou descosturar aqui no centro para poder virar ele pro direito, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um molde, olhem só, no papel freezer. O papel freezer também tem lá no pano xadrez. A entretela, o papel freezer, kits de tecido dessas cores, tudo tem no pano xadrez, tá bom? Fiz o meu moldezinho, copiei o molde, né, no papel freezer e fiz ele aderir. O papel freezer é um papel que você cola ele com o ferro e aí ele descola, você aplica o ferro, ele cola de novo e assim por diante. Você transferiu... Você... Não é bem Eu transferiu. copiei o molde. Eu posso colocar o meu molde aqui em cima, coloco o molde em cima e copio, tá? Tá. E aí, olhem só, se não tiver o papel freezer, você pode só colocar o seu molde aqui e riscar. E aí você tira. Só que não esquece de centralizar, tá? Não pode esquecer, olha, de colocar o centro do molde bem na junçãozinha da costura aqui. Não esquece de passar a costura aberta aqui, é importante isso, em vez de pôr dobrada, tá? Passa a costura na hora que juntar os dois retângulos, passa a costurinha aberta, tá? Aí centralizo o molde, vou pegar esta parte aqui que já vai estar terminada e vou colocar direito com direito. Então, o direito do meu forro, que é a parte interna, na verdade, né? Com o direito que eu completei inteirinho. Pode cortar a sobra, depois que você costurar ele em todo, corta a sobra aqui, porque vai facilitar na hora de você E centralizar aqui. quando Fala, que Bruno. passa a ferro, a entretela? Depois que terminou de tampar tudo, pode passar Aí ferro. depois que terminou de costurar, Isso. preencheu o retângulo da Preencheu todo entretela ele, você vem com o ferro devagarinho, ele vai ficar bem aderido. Aí você vira ao contrário e corta as sobrinhas dos aqui no tecidos. entorno dos tecidos. Direito com direito,
Com o papel freezer aqui, porque ele é um molde, eu não preciso nem riscar no entorno, ou riscando no entorno, tá? Costura exatamente aqui na volta. Esse molde eu usei, ele tem até alguns beliscõezinhos, mas eu usei ele já 3 vezes e ele tá aqui inteirinho. Então, ao invés de riscar, eu deixo o molde aqui, é bem visível, venho costurando bem rente aqui, bem direitinho. Depois que eu costurei, eu tiro, olhem só, e aí corto no entorno. Olha como ficou. Então a Tá? vantagem do papel freezer você cortou no entorno, tem alguma coisa assim de a Não, meio nada. centímetro de Um entorno? pouquinho menos, na verdade. E se tiver uma tesoura de picote, é melhor ainda, tá? Então a vantagem do papel freezer é que você usou o molde várias vezes. Eu uso o molde várias vezes e eu não preciso riscar. E a vantagem é que ele é muito visível. Então, você consegue costurar no entorno aqui com bastante facilidade. Pessoas da minha idade vão saber que isso é extremamente útil mesmo. Quando você costurar, cortar, ele tava reto, né? Costurei, eu corto no entorno a uns 3, 4 milímetros, não precisa ser meio centímetro, e faz piques aqui, então, em todos os vezinhos, olha, aqui nesse sentido e nesse também. É um pique para abrir, dá para ver? Dá. Tá? Faz um piquezinho para poder revirar. Vem com o seu descosturador e abre um trechinho aqui, olha. Introduz o descosturador aqui e abre um trecho. Não precisa ser um trecho muito grande, não. Esse aqui tava até desvirado. Tava virado já, eu desvirei de novo. Abre aqui, coloca a mão aqui dentro e desvira ele, que vai desvirar com toda facilidade, tá? Uma vez que tá desvirado, a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar aqui. Então, olhem só, já comecei até a fechar com pontinhos que é aquele pontinho que pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depois aqui, depois lá, nesse sentido, e não precisa nem é óbvio que a gente vai ter capricho para ficar bem bonito, mas o máximo que a gente conseguir. Mas não vai aparecer, porque a gente vai costurar as páginas aqui em cima, tá? As páginas, eu fiz uma costura à mão. Não sei se dá para ver. Dá para ver? Mais Deixa eu abrir aqui. Aqui, tá bom? Mas Dá para ver? Eu deixei a dá. linha vermelha, eu fiz um traço com a linha vermelha, dá para ver? E Fez o traço com a caneta. eu fiz um traço com a caneta, e aí com uma caneta que desaparece, e eu fiz uma costura com pontinho alinhavo. Alinhavei indo. Primeiro eu alinhavei essa de baixo, olha. Primeiro eu alinhavei uma só. E eu alinhavei de um jeito que não peguei deste lado, tá? Eu tentei pegar só a parte vermelhinha aqui, só o forro, ou a parte interna, né? Costurei esse com um alinhavo, alinhavei esse, e aqui eu alinhavei uma vez indo e uma vez voltando, para ele ficar bem firme no lugar, tá? Depois eu risquei aqui, olhem, 2 ovaizinhos e bordei, só com pontinho, só enchendo assim, preenchendo. Esse detalhezinho é opcional, mas ele fica muito mais bonito, eu acho. Mas a gente também pode colar um pedacinho de feltro, também dá para fazer. Feltro também tem lá no pano xadrez, né, Bruno? Sim. E aí depois que a gente fez isso, que costurou tudo, que bordou, tá na hora de fazer esse detalhezinho aqui, que eu acho que é o que dá o charme. Então, pode cortar direto no feltro, usa um feltro verdinho, né? Pode cortar direto, pode fazer um molde também, se você quiser. Se você não conseguir desenhar, você pode pegar uma folha qualquer daí da sua casa, qualquer folhinha que você ache. Usa uma folha de verdade Uma como folha de molde. verdade como molde, tá? E aí a gente vai pregar aqui, pode ser com um botão, que foi o que eu fiz aqui, e aí eu prego um botão dentro, um botão fora, desculpem, e um botão dentro, que é para ele ficar bem bonito o acabamento, tá? Ou, ao invés de botão, eu posso fazer um mini fuxico.
A gente ensinou outro dia, não ensinou, Bruno, fazer É uma aula fuxiquinho? exclusiva do Prendas Uma do aula... Lar. Ah, tá, fuxiquinho em flor, mas pode ser um fuxiquinho comum também, pode pregar aqui um fuxico. O fuxico nada mais é do que um acabamento para folha, porque se você só pregar, vai ficar aparecendo. Então coloca um botãozinho ou um fuxiquinho que vai ficar bonito. Pode colocar dos dois lados também se quiser, tá? Eu acho que é só assim, tá bom. Um outro detalhe, se quiser, também pode pregar um outro botão aqui. Para mim é muito mais útil desse jeito. Eu acho mais fácil abrir, pego a agulha, eu manuseio muito, então eu gosto de deixar assim. Mas também dá para pregar um outro botão deste lado e fazer um fechamento que eu vou mostrar aqui como é. Pega uma linha mais grossinha e prende a linha aqui desse lado, olha, no botãozinho desse lado, essa minha linha aqui é uma linha branquinha, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas pode prender ela aqui, amarrando mesmo, fica legal com uma linha até um pouquinho mais grossa, e depois você, para fechar, enrola no botão, é isso, olha, enrolo aqui, 2, 3 enroladinhas, tá fechado. Quando você deixa ele mais compridinho, quando você quiser abrir, desenrola e abre com a maior facilidade, tá? Então prega a linha de um lado, uma linha marronzinha, porque aí vai ficar representando o cabinho, né, a hastezinha da maçã. Enrola aqui atrás, deixa ela um pouco mais comprida para você poder enrolar e ainda sobrar um pedaço. E aí quando você quiser, você desenrola e abre ele. Para usar dentro da bolsa, eu acho que até vale a pena fazer esse tipo de fechamento, sabe? Põe assim, olha, enrolou, tá fechado. Prende nesse lado e enrola atrás para fechar. Vem aqui, Lequinho. Prende desse lado e enrola aqui atrás para fechar. Vem mandar beijo. Ele tá eufórico porque hoje é a noite do pijama, né? É. Hoje nós vamos brincar da noite do pijama. Não, Né, é festa meu amor? do pijama. Ah, é a festa do pijama, desculpem. Então fica super fácil pra gente fechar, se quiser fechar. É opcional esse fechamento, tá bom? E Prendas do Lar, para quem não conhece ainda, é um clube que eu tenho numa plataforma chamada também Prendas do Lar, prendasdolar.com.br. O clube se chama Clube Prendas do Lar e lá a gente fala de tudo um pouco. As meninas sempre têm umas regalias, como os riscos, os desenhos, né, Bruno? Todo o material tá lá no o Prendas do Lar, é prendasdolar.com.br. Todo o material que a gente usou tem lá no panoxadrez.com.br. Tem tecido, né? Tem entretela. Fala, panoxadrez.com.br. Eu já sei, Então fala. eu já falei. Fala, pano xadrez. Vamos só três. Isso, panoxadrez.com.br. Né, meu amor? É. E então tem todo o material. Gostaram? Eu amo, gente. Acho a coisinha mais linda do mundo. Você gostou, Lequinho? Acho a coisinha mais linda. Eu gosto dessas coisas, gente. Eu gosto de me cercar de coisas bonitas, sabe? É um detalhe, é uma. Você olha aquilo, já te alegra o dia. E é uma coisa tão singela, tão facinha de fazer, mas que eu acho que vale a pena pra gente, um presente até pra gente mesmo. Né, meu amor? É isso então, Bruno? Então é isso. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã, às vezes você assiste, e não é mais amanhã, né? Mas não faz mal. Todo dia tem aula, então fica de olho. Hoje é tá dia bom? 11 de maio, Hoje é terça-feira. 11 de maio, terça-feira, e amanhã eu ia falar que a aula é pelo Instagram e a gente tá falando sobre quilting lá no Às Instagram, 4h10 às da manhã no 4h10 da tarde, às 4h10 da tarde lá no Toda quarta Instagram. tem Toda live no quarta Instagram. tem um bate-papo onde a Toda gente sempre fala sobre um assunto bacana O e agora estamos falando seu- sobre o quilting. seu Fala, arroba no Bruno. Instagram. O meu arroba no Instagram é Eliana Zerbinati, arroba Eliana Zerbinati. No YouTube é youtube.com/panoxadrez. Né, amor? É isso então. Um beijinho, fiquem com Deus e se cuidem. E Márcia, vai falar sobre aqui, ó.